Mateus capítulo 4, a partir do verso 3. Então o tentador, aproximando-se, disse-lhe: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás. Que Deus nos abençoe. Eu quero pensar com os irmãos hoje sobre o tema fé em meio às tentações da vida, e no final responder aquela perguntinha básica que eu fiz para vocês. Irmãos, a tentação de Jesus ela é descrita nos evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas. Entretanto, Mateus é quem primeiro faz essa narrativa com algumas questões muito peculiares. A tentação de Jesus, então, descrita nos evangelhos, nos ensina como enfrentar e superar as nossas próprias tentações no decorrer da vida. Jesus não foi tentado por acaso. Essa narrativa da tentação tem o desejo de nos desafiar a enfrentar as nossas tentações, retirar lições daqui para que possamos ser também vencedores. O texto nos dá conta de que Jesus estava jejuando no deserto 40 dias e 40 noites, quando ele enfrentou 3 ataques pessoais do diabo. Primeiro, transformar as pedras em pães. Segundo, pular do pináculo do templo. Terceiro, adorar o diabo em troca de poder terreno. Quando Jesus resiste a todas as 3 tentativas e ele responde com firmeza, usando as escrituras e a sua autoridade como Deus, ele mostrou ao diabo que ele não cederia à tentação. Então o diabo automaticamente poderia desistir, mas não se esqueçam, o diabo não desiste. Esse episódio mostra a importância de se depender da palavra de Deus para manter-se firme em obediência ao nosso Deus. Não tente vencer o inimigo com suas forças, não tente vencer o inimigo com suas ideias, não tente vencer o inimigo com seus conceitos. Vença o inimigo com a palavra. Compreender a tentação de Jesus, compreender esse episódio é crucial para qualquer pessoa que deseja viver a vida cristã autêntica. É bom lembrar que Mateus escreveu o seu evangelho para os judeus convertidos ao cristianismo, e a intenção de Mateus é mostrar que Jesus ele é o cumprimento das profecias messiânicas do Antigo Testamento. E quando eu vejo uma mulher crente chegar aos 90 anos, com o histórico de vida que tem a Maria Rodrigues, eu concluo que Deus, por meio da sua palavra, nos capacita a vivermos com fé e autoridade, resistindo às tentações que vêm sobre nós. Porque é fato que nenhum crente vai ficar fora das tentações, não tem como. O objetivo do inimigo é nos fazer cair, tropeçar, calar o nosso testemunho. Então é impossível ficar fora das tentações. Eu e você somos tentados. Cristo nos é apresentado não apenas como um exemplo de resistência, mas ele é o pão vivo que desceu do céu, a palavra viva que nos fortalece diante das tentações e das provações da vida. É impossível negar que Maria, aos 90 anos, carrega consigo uma sabedoria que nem todos têm. Observem que a mulher mais idosa, ela tem um papel fundamental dentro da igreja, que é orientar as mais jovens. Então, Maria tem toda essa bagagem, sabedoria, uma vida cheia de fé e de vitórias ao lado do Senhor. De volta ao texto, de cara, esse episódio nos mostra que a vida ela é feita de tentações. E mais, não só de tentações, ela é feita de provas.
E essas provas vão gerar experiências de vida em cada um de nós. Um dia, Deus decidiu que estava na hora de iniciar o seu ministério terreno e vencer a Satanás de uma vez por todas, colocar um ponto final nisso, praticamente nessa disputa, se bem que Deus não estava disputando com o inimigo, mas o inimigo estava tentando disputar. Deus o venceria a qualquer hora, e chegou o momento. Então Deus pessoalmente se fez homem na pessoa de Cristo. Ele desceu da sua glória, assumiu um corpo humano, porque seria covardia Deus derrotá-lo na sua glória total e no seu esplendor total. Então o Senhor se esvazia e vem na segunda pessoa da tríade santa, a fim de vencer e derrotar Satanás. Era necessário vir na forma de homem. Por que era necessário vir na forma de homem? Porque o pecado surgiu na humanidade por causa do homem Adão, devido ao homem Adão. Então o pecado tinha que ser expiado num homem. Por isso que o apóstolo Paulo diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, sendo ele, Jesus Cristo, homem. Também a tentação tem o objetivo de mostrar aqui que Jesus não era um espírito, que Jesus não era um fantasma. O inimigo sabia disso, tanto é que ele propõe a proposição de transformar as pedras em pães. Ele está olhando justamente para um homem, e ele acreditava piamente que poderia derrotar Jesus pelo fato de Deus estar no corpo humano. Então ele tem essas investidas. A prova acontece no deserto, e Jesus, quero ensinar uma coisa para você. Algumas traduções usam que ele é o segundo Adão, né? Mas a tradução original vai dizer que ele é o último Adão, não tem outro. Só teve um e ele é o último, tá? Então Jesus, o último Adão, ele nos é apresentado nas Escrituras como um general. Observem, nós cantamos: o nosso general é Cristo. Então Satanás olha assim, pensa mesmo, um general num corpo humano pode ser vencido. Mas observem que ele não mandou nenhum demônio de confiança. Ele veio pessoalmente, porque sabia quem ele enfrentaria. Mas o seu objetivo era de fato derrotar a Cristo. O diabo sabia o que Jesus estava fazendo no deserto. O diabo sabia que Jesus estava dando início ali ao seu sacrifício. Então, se por um lado ele pensa que poderia vencê-lo, por um outro lado ele já começa a tentar fazer com que Jesus não vá à cruz. De alguma forma ele recebe a informação, ou ele percebe, se Jesus vai à cruz e morre, estava selado o seu destino. Vocês sabiam que se o inimigo quisesse arrepender-se hoje, não teria mais jeito para ele? Ele já foi julgado e derrotado na cruz do Calvário. Seres humanos ainda vão passar por essa experiência. O inimigo já foi. Então ele sabia que Jesus era o único que tinha autoridade para pisar sua cabeça, a cabeça da grande serpente, e que Jesus estava vindo para pisar a cabeça da serpente, tomar as chaves da morte e do inferno e declarar sua vitória. Por isso Satanás partiu com tudo para cima de Jesus, vendo que ele estava fragilizado naquele período de jejum. E aí ele começa, ele disse: se tu és filho de Deus, preste atenção, se tu és, transforma essas pedras em pães. Este se que Satanás está apresentando aqui, não está na condicional. O se na condicional que vem de Deus, se você abrir a sua Bíblia e ler Deuteronômio capítulo 28, a Bíblia diz assim no verso 1: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações dessa terra. Estava falando aos judeus. Notem, esse se aqui está na condicional: se eles obedecessem, se eles seguissem as ordens do Senhor, se eles seguissem as diretrizes determinadas pelo Senhor, eles seriam colocados acima das nações. Agora, o se de Satanás, ele não está na condicional. O se de Satanás expressa dúvida.
A mesma dúvida que ele coloca no coração de Eva lá no Éden. O se de Satanás tem o sentido de incerteza, supõe uma possibilidade, foi usado para pôr dúvida na mente de Jesus, de maneira sutil. Se tu és o Filho de Deus, Satanás sabe que Jesus é o Filho de Deus. Satanás sabe que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, ele não tem nenhuma dúvida disso, mas o diabo queria colocar dúvida na mente de Cristo, que estava cansado, fragilizado, abatido, após um jejum de 40 dias. E o primeiro ataque que ele faz, e aqui eu quero que você preste atenção, porque eu vou começar a responder aquela pergunta. O primeiro ataque que ele faz vem sobre as necessidades humanas. Jesus está num corpo e está com fome. Fome faz parte de um pacote de necessidades que o corpo humano tem, e o nosso corpo pede para que essas necessidades sejam satisfeitas. Então, hoje pela manhã nós passamos por uma experiência interessante, né? Primeiro nós viemos para o culto, depois fomos para o café. Eu vi nego quase caindo aqui dentro. A Vorana disse: Senhor, tem misericórdia. O pregador foi benévolo, não demorou muito, não demorou na realidade. Então, Jesus veio em carne, ele sentiu as nossas necessidades, as nossas dores, as nossas fragilidades. Necessidade é uma das coisas que nós temos que vigiar, pois esta é uma área da vida que o diabo nos tenta. Eu e você, nós temos necessidades, e essas necessidades clamam para que elas sejam satisfeitas. E aqui entra uma ideia que o apóstolo Paulo traz de cuidado para cada um de nós. Todas as coisas me são lícitas, tem uma direção aqui, tem um caminho. Parece até que tem uma mitzvah aqui oculta. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então todos nós temos necessidades. Nós temos necessidades físicas, nós temos necessidades espirituais, nós temos necessidades emocionais. E quando eu vejo a nossa irmã chegar nesse período da vida, eu vejo que Maria venceu todas as suas necessidades até aqui com vitória. Notem que o texto diz: está escrito. E Jesus responde com a palavra de Deus. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães. Irmãos, pedra não foi criado por Deus para ser transformado em pão. Projeto original de Deus: pedra é pedra, pão é pão. Mesmo porque pedra, na cultura bíblica judaica, é símbolo de eternidade. Pão vem da terra, pão brota da terra, pão morre, pão desaparece, pão volta para a terra. Planta-se, nasce, vive trigo, morre, pão. Então nós ficamos pensando por que as nossas necessidades às vezes clamam tão alto, que nós acabamos ficando presos ao que é passageiro. Pedra é algo eterno, pão é algo passageiro, é algo que pode ser substituído. Então nós não estamos presos ao passageiro. Aquilo que é passageiro não deve nos aprisionar. Sabem por que as pessoas colocam flores sobre os mortos? Eu aprendi isso com a cultura hebraica. Interessante. Porque elas estão presas a esse mundo que é passageiro. Quando eu morrer, eu quero que você coloque uma pedrinha. Sim. Pedra é símbolo de eternidade. Eu aprendi com os judeus que as pedras são superiores às flores. Elas simbolizam o que é eterno. Flores murcham, o
verdadeiro amor, ele deve ser representado não por flores, mas por pedras que são eternas. Às vezes nós não entendemos certos propósitos divinos. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Às vezes é necessário ouvir uma repreensão, uma palavra dura, como se fosse uma pedrada no nosso eu, no nosso ego. Isso é um ato de amor. Flores desaparecem. Por isso Deus pediu a Moisés e disse a ele: Moisés, você pessoalmente vai fazer um altar para mim. E Moisés tem uma mente fértil, afinal de contas ele vem do Egito com toda aquela bagagem cultural e ele sabe como se construía um altar. Aliás, para onde Moisés olhava, ele via o altar no Egito, e ele pensa: um altar então vai ser de ouro? Deus disse: de ouro não. Ele vai dizendo de prata, de bronze, e Deus diz: não, tudo isso o fogo destrói. De madeira? Não, madeira apodrece. Ele diz: então, Senhor, como eu vou fazer um altar para o Senhor? E o Senhor disse para ele: faz um altar de pedra. Pedra a água não destrói, pedra a rocha não destrói. Por isso que Jesus é a rocha, o rochedo da nossa salvação. Por isso que Deus é a rocha que nos protege. Estando firmes nele, nós estamos seguros. Então, a igreja dos nossos dias, ela está seguindo as sugestões do diabo. Preocupados com os prazeres desse mundo, desejando prosperidades, riquezas e bens materiais, os crentes estão seguindo a sugestão do diabo e pedindo para que suas pedras sejam transformadas em pães. Não peça, não deixe que as suas pedras se transformem em pães. Pedras são bênçãos eternas que Deus colocou nas suas mãos. As falsas igrejas estão cheias de falsos crentes que pedem para os falsos mestres transformarem suas pedras em pães. Cuidado com as suas necessidades. O diabo vai usá-las. O diabo vai atacar você nas suas necessidades. Entenda cada uma delas. Saiba como lidar com essas necessidades. E Jesus aqui nos ensina que nós não devemos ser dominados pelas nossas necessidades. E quando eu olho para a nossa irmã que chega até aqui, de fato nós podemos dizer que até aqui o Senhor a ajudou. Nos ajudou ela vencendo as suas necessidades. As suas necessidades não a derrotaram. As suas necessidades não fizeram desistir do Senhor. Segundo ataque de Satanás, ele diz: se você é filho de Deus, se jogue daqui abaixo, porque está escrito. Presta atenção que o diabo usa a palavra. Você pensa que não? O inimigo está usando o Salmo 91 aqui. Ele diz: a seus anjos dar a ordem, está escrito, hein? Ele usou para que te sustentem, não deixe que você atinja o chão, para não tropeçares em alguma pedra. Irmãos, qual o propósito de tal sugestão? O diabo queria ver se de fato Jesus tinha um propósito com a sua vinda. A primeira coisa que nós temos que cuidar na nossa vida espiritual, nesse dia festivo de reflexão, é cuidado com as nossas necessidades. E a segunda coisa que nós temos que velar e prestar atenção, tomar cuidado e guardar, é uma vida sem propósito. Qual o seu propósito na vida? Viver um projeto de vida que só vai do prato à boca, comer para trabalhar, trabalhar para comer, tentar ganhar dinheiro, tentar ser feliz, tentar fazer... Qual o propósito de Jesus se atirar abaixo? A vida cristã, ela não deve ser fútil. Irmãos, eu fico observando o quanto a nossa vida é fútil, o quanto o nosso povo perde tempo com coisas que não dizem respeito à eternidade. Nós temos um povo frágil psicologicamente. A nossa nação é uma nação praticamente inculta.
Agora, a vida cristã, ela tem que ter um propósito. Qual é o seu propósito? Nem Deus, nem você, Maria Rodrigues, tem que provar nada mais para ninguém. Não se coloca Deus à prova dessa maneira. Aqui era uma maneira de provar a Deus Pai. Satanás está diante da segunda pessoa da tríade santa, mas ele está tentando o Pai maior. Está escrito que ele, o Pai, enviaria os seus anjos para segurar o Filho. Eu não sei quantos de vocês conhecem esse livro ou chegaram a ler, mas tem um livro intitulado A Quarta Dimensão, de um homem chamado Paul Yong-Soo. Esse homem, depois que ele brigou com o filho dele, teve um problema sério lá de saúde, com família. Ele mudou, o nome dele agora é David Yong-Soo, mas na época era Paul Yong-Soo. E o livro narra que duas jovens morreram afogadas porque foram tentar caminhar sobre as águas como Pedro. Elas também disseram, está escrito. Jorge Tadeu, pastor da igreja Maná, tem incentivado pessoas que usam medicação contínua a jogar suas medicações fora, jogar seus remédios fora, para dizer que vão viver pela fé. A mesma coisa essas jovens tentaram. Não, nós temos fé que nós vamos caminhar sobre as águas, e as duas não sabiam nadar e morreram. Qual o propósito disso? Isso é mera tentação. Então, a segunda tentação ensina que não devemos colocar Deus à prova, exigindo sinais ou provas da sua fidelidade. Irmãos, Deus é Deus, Ele não precisa provar nada, nem para mim, nem para você. O diabo estava tentando tirar Jesus do seu propósito máximo, que era a cruz. Jesus veio a esse mundo com a missão expressa de morrer. E lhe foi dito: se tu és de fato Filho de Deus, te atira, os anjos vão te segurar e você não vai ser crucificado. Os anjos entrariam em ação e Jesus ficaria famoso, seria conduzido talvez ao trono de Israel, talvez tivesse uma revolução ali diante do Império Romano, mas não era esse o propósito. Cuidado com uma vida sem propósito. Para chegar até aqui, eu sei que a irmã Maria Rodrigues teve um propósito maior na sua vida, que foi servir ao Senhor. O diabo disse que Jesus, você não precisa ser humilhado. Eu posso conjecturar, eu posso imaginar o diálogo do inimigo com Jesus. Ele pode ter dito: o Senhor não precisa ir à cruz. Jesus, você não precisa ser humilhado, você não precisa ser açoitado, você não precisa ser cuspido, você não precisa ser morto. Você pode ter uma vida fácil. E isso leva ao terceiro ataque. E o terceiro ataque foi: cuidado com as facilidades. No primeiro, o diabo atacou as necessidades. No segundo, tentou a Jesus sair do seu propósito. E o terceiro, ele ofereceu facilidades. Você não precisa passar por tudo isso. Ah, irmãos, quando eu vejo, sabe, nós seres humanos, nós não queremos sentir dor, nós não queremos ter uma dorzinha, nós não queremos ter uma hora a mais de serviço, nós não queremos ter uma dedicação a mais, nós queremos facilidades. E essas facilidades, às vezes, elas nos derrotam. Então, Satanás mostrou a Jesus todos os reinos desse mundo caído, desse mundo que jaz no maligno, reinos que estão sob o controle de Satanás. E ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Esse foi o grande sonho de Satanás. O sonho de Satanás sempre foi ser adorado. Agora nota que ele diz o seguinte: tudo isso aqui é meu. Como que é dele? Ele se apropriou o quê? Indebitamente. Não é dele. Salmo 24: do Senhor é a terra e a sua plenitude, os homens e tudo que nele habita é do Senhor. Mas existe uma lenda que vem da Cabalá, que diz que quando Adão pecou, Adão passou o reino desse mundo
para Satanás. O problema, irmãos, que o reino desse mundo não era de Adão. Adão tinha domínio apenas sobre o Éden. Ele foi colocado para cuidar do jardim, apenas isso. E tem uma lenda mais bonita ainda, de que Satanás, quando era visto como Deus desse mundo, ele andava com uma coroa de espinhos. Pura lenda, não se tem nenhuma comprovação acerca disso. Mas ele disse: tudo isso te darei se prostrados me adorarem. Grande sonho dele, ser adorado. Então ele oferece o que ele tem de melhor, esse mundo caído, para Jesus. Irmãos, o Brasil está vivendo as piores páginas da sua história, porque os brasileiros querem facilidades. A igreja quer facilidades. Os que estão fora da igreja querem facilidades. Aqueles que estavam atrás de facilidades caíram na mentira da cervejinha e da picanha, infelizmente. Caíram porque eles estavam atrás de coisas fáceis. E a Bíblia é clara: largo e fácil é o caminho que conduz à perdição. Irmãos, nesse mundo são as aflições que dominam, não são as facilidades. Observem quantos filhos crentes essa mulher sozinha cuidou, a educação que ela deu. Eu ia passar um vídeo para vocês aqui, mas preferi melhor não. Mas às vezes eu conversava com ela, e eu acho legal que às vezes eu estou sentado ali, quando ela quer reclamar alguma coisa ou cobrar alguma coisa, ela chega bem do meu lado, encosta assim, e ela fala no pé do meu ouvido. E de vez em quando eu ouço cada um, vocês nem imaginam. Mas quando eu vejo nossa irmã chega aqui, eu vejo que a sua vida não foi fácil, que ela teve que passar por várias aflições, por dificuldades. O diabo disse: tudo isso pode ser seu, não precisa sofrer. Maria Rodrigues, você chegou até aqui porque Deus te escolheu antes da fundação do mundo, para você ser o que é hoje. Tem um sujeito que tem desejo de pregar, mas é muito raso teologicamente. Ele, de vez em quando, fica postando coisas no Facebook e eu fico tirando onda com ele. Ele colocou, ele tem, acho que daqueles que é ferrenho crítico da doutrina da eleição. Ele nunca entendeu o que é eleição, talvez Deus nunca o elegeu, não se revelou para ele. E ele diz assim: antes da fundação do mundo não havia ninguém. Havia. Antes da fundação do mundo havia a tríade santa. São as três pessoas da Trindade que se reúnem, decidem quem eles iam criar, quem eles iam escolher. Como é que a Bíblia é clara em 1 Pedro 19:20, dizer que o sangue de Cristo foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Perdão. Então, fuja das facilidades. As facilidades podem levar você à derrota. Desenvolva com Deus uma fé inabalável. Olhamos para essa irmã e vemos que o seu exemplo de perseverança nos inspira a todos nós aqui, membros da IBBCD. Eu quero concluir dizendo, Maria, que os seus anos de vivência e dedicação ao Senhor continue sendo luz para aqueles que estão ao seu redor. Seu testemunho de fé ao longo dos anos é um verdadeiro presente para a nossa igreja. Eu ando muito por aí. Às vezes tem pessoas que eu nem imagino que conhecem a Maria Rodrigues. Perguntam por ela: como está a irmã Maria Rodrigues? E eu digo: ela está melhor do que eu. E ele pergunta: e você? Eu falo: eu estou melhor do que mereço. É sempre assim.
Que Deus te abençoe, minha irmã. Até o fim de uma jornada, você saiba lidar com as suas necessidades. E você continue evitando as facilidades, porque você tem um propósito na vida. Porque o teu coração sempre teve um propósito maior, que foi servir ao teu Senhor. E aqui eu quero responder aquela perguntinha que eu fiz brincando com vocês. O que a tentação de Jesus tem a ver com os 90 anos da Maria Rodrigues? Porque assim como Jesus foi tentado nas suas necessidades, nas suas facilidades, e não foi derrotado porque ele tinha um propósito na vida, Maria Rodrigues também foi tentada nas suas necessidades, nas suas facilidades, nas suas dificuldades da vida, e ela não desistiu, ela não olhou para trás, porque ela tinha um propósito maior na vida. O propósito maior de Cristo era agradar ao seu Senhor, ao seu Pai, e que assim seja também o nosso propósito. Mas lembre-se disso. Salomão sabiamente diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda, pois, o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então guarde o seu coração das suas necessidades. Elas estão aí, elas serão presentes na sua vida diária. Saiba como lidar com elas. Não seja vencido pelas suas necessidades. Evite facilidades. Aquilo que vem fácil não tem valor, não se dá valor. E tenha um propósito, e assim como a irmã Maria Rodrigues, como Jesus, ser fiel até a morte, para receber a coroa da vida. Que Deus nos abençoe.